Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, hoje a gente acabou tendo um pouco de atraso para fazermos o vídeo e eu não poderia deixar de fazê-lo, né? Hoje iremos falar sobre as duas lições e falar da alegria que essa lição nos traz. Primeiro, ela traz um tema interessante, a lição 9. O título é Uma Vida de Louvor. Na lição antiga, 2006, olha só o que é que ela tem aqui, ó. Uma gravura de uma pessoa que estava presa e se liberta pelo louvor. É interessante isso aqui. Como assim se libertar pelo louvor? A condição que ela se encontra era uma condição que ao seu redor nada lhe trazia satisfação ou benefício. Mas no louvor ela encontrou libertação. No louvor ela encontrou um refúgio. E no tema que nós estamos estudando nessa semana, a gravura tem uma pessoa com a mão, com uma demonstração de louvor, de adoração, está num barco, né? Você percebe que tem umas ondas ali ao redor. Então está numa tempestade. Sabe o que isso quer nos trazer? Em meio às tempestades de nossa vida, nós devemos louvar ao Senhor. Isso de fato é o que consiste uma vida de louvor. E o que significa louvor? Louvor, na expressão hebraica, vem do termo halal, de onde vem a expressão ruído ou música ou tocar algo com instrumentos, ou fazer ruído ou barulhos com instrumento, de onde também surgiu a expressão dos salmos, né? Já na nossa é, na nossa linguagem, nossa significação, o termo de louvor quer dizer bem dizer alguém, ou você trazer certos elogios a uma pessoa, louvar uma pessoa. Porém, biblicamente falando, de acordo com Hebreus 13, verso 15, o termo louvor quer dizer ofertar com sacrifício, ou fazer uma devoção diante de Deus. A gente nota que o louvor tem uma expressão bem mais significativa quando a gente vai, na verdade, para a história bíblica e a situação que ali se envolve na questão da adoração. Sabe? Na lição aqui de sábado, o tema que vem trazendo, a ilustração que vem se fazendo é o seguinte: é muito fácil a gente adorar a Deus quando as coisas estão boas. Porém, quando as coisas estão na situação adversa, é fácil você louvar a Deus em meio a isso? É interessante que aquela música, eu já falei para vocês, do cantor evangélico falecido, o Lázaro, ele dizia assim: vou passando pelas provas, dando glória a Deus. Glória a Deus, segundo assim ele repetia no refrão de sua música. Então isso me traz a seguinte mensagem: em meio às provas e dificuldades, a gente tem que sempre dar louvor ou adoração a Deus, reconhecer que a situação está adversa no meio que nos cerca, mas isso não nos deve isentar de adorar o seu nome. Foi nesse contexto que um grande discípulo de João, chamado Policarpo, que foi morto lá em Esmirna. Inclusive, eu estou com um livro que eu comprei, chegou agora há pouco. Muito legal. Olha aqui, ó. Conhecendo os mártires dos pais da igreja. E nesse livro faz menção sobre a morte de Policarpo. Esse outro que também tem aqui, ó. O livro dos mártires. Com certeza faz menção também, não só a ele, mas faz menção também à perseguição que houve em vários lugares, como na Pérsia, perseguição que houve com Nero, em Roma. Então, assim, se abrange muito período de perseguição onde houve morte. Ele já começa aí o seu livro introduzindo os apóstolos, ou como morreram os apóstolos de maneira martirizada. Então, diante dessa situação, e voltando a falar sobre Policarpo, Policarpo foi colocado em uma estaca, né, em um poste, e ali foi colocado sobre seus pés um monte de gravetos ou de madeira, né, para fazer uma espécie de fogueira. E foi-lhe dado a oportunidade dele negar a Cristo. Policarpo, irmãos, ele tinha cerca de 86 anos, já era bem velho. E aí pediram para que ele negasse a Cristo. A história conta que ele chegou a dizer as seguintes palavras: eu tenho servido ao meu Deus todo esse tempo e ele nunca me negou. Como agora poderia fazer isso? Então ele começa a cantar. E no meio de sua música, toca-se fogo na fogueira, naquelas madeiras que estão ali aos seus pés, e ele morre queimado, porém morreu cantando, louvando a Deus por pela certeza da libertação que eles tiveram lhe dado interiormente. Por isso que aquela gravura lá nos mostra uma pessoa que estava presa, mas o louvor o libertaria. Ele poderia estar preso, acorrentado diante daquela situação, mas ele estava livre para verdadeiramente adorar a Deus. Isso aqui me traz uma grande lição.
em meio às dificuldades, eu não devo usar as dificuldades para me afastar de Deus ou pensar que Ele se abandonou ou que Ele me abandonou. É através da pessoa do Espírito Santo atuando em minha vida que eu vou de fato adorá-lo em verdade. Por isso que eu sempre peço e enfatizo, é necessário uma vida íntima com o Espírito Santo. É necessário uma vida de reconhecimento de pecado e abandonar tudo aquilo que nos compromete. Sabe, irmãos, nós somos pecadores, mas nós não devemos estimar nenhum pecado ou ter pecado de estimação ou também, como alguns dizem, como alguns chegam a falar, né, acariciar um pecado guardando-o em si, de vez em quando praticando como que estimando ele. Então, a gente precisa pedir para que Deus nos tire dessa situação e não permita com que nós alimentemos esses maus hábitos ou essa carícia pecaminosa, porque isso vai de fato nos comprometer a louvarmos a Deus em espírito e em verdade. E aqui na lição de domingo, né, a lição de hoje, é citado um texto onde fala-se de um personagem que eu achei ele fantástico, né? Um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski. Esse escritor, irmãos, ele não só era escritor, como também ele era jornalista, ele era um psicólogo, e também eu coloquei aqui um outro ponto que ele era jornalista, filósofo, escritor, e na época, no século XIX, era o maior psicólogo. Um homem que tem uma mente brilhante. Frases como o criminoso se torna um doente, ou melhor, o criminoso é um doente quando comete seu crime. Eu achei isso interessante, essa frase, né? O criminoso, ele se torna um doente, ou o doente se torna criminoso quando comete um crime. Isso demonstra que no momento que se efetua um crime, a pessoa está em estado doentio e não no estado sadio. Ele também chegou a dizer uma frase que eu achei interessante, que diz assim, quando um pecador se aproxima de Deus, é como que aquela criança estivesse dizendo as primeiras palavras para sua mãe, ou fazendo algo que a sua mãe nunca tivera visto, um bebezinho até então, mostrando que Deus recebe de muita alegria, com muita satisfação, um pecador que vai até ele. É tanto que a Bíblia enfatiza isso, né? A alegria no céu quando um pecador se arrepende. E são vários pensamentos desse Dostoiévski aqui. Eu achei interessante, inclusive, tem um livro chamado Crime, A Vida no Crime, um livro com título de crime, agora me fugiu da mente o nome do livro, que eu achei interessante e fiquei confesso a vocês que desejoso de comprar. Vi aqui o preço dele agora há pouco, mas eu vou ver isso daqui para frente se a gente consegue. Uma outra coisa que eu achei interessante é a frase que esse filósofo, né, esse escritor russo descreve aqui, ó. Creia em Deus até o fim, ainda que todos se desviem e você seja o único fiel. Leve sua oferta mesmo assim e louve-o em sua solidão. Sabe, irmãos, não é fácil fazer isso, mas a promessa aqui é: creia até o fim. Lembra da palavra? Quem crê e for batizado será salvo. Creia em Jesus e será salvo tu e tua casa. Quem crê, como eu falei, e for batizado. Então, a expressão de crença, né, é feito aquele texto muito conhecido de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, e enfatizando já o texto, para que todo aquele que nele crê. Essa expressão de crer, irmãos, não é um ato em si, mas é uma ação contínua. Precisamos crer em Deus todos os dias, a fim de que assim o fundamento para o louvor esteja enraizado. Isso é como se fosse um gerúndio. É crer crendo, crer ativamente, crer continuamente, crer sem descrer, mesmo em meio à adversidade. Por quê? Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, é interessante porque esta carta ela foi escrita com o propósito de trazer alegria, com o propósito de trazer regozijo e satisfação. Por isso que ele fala assim: alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos. E os versos que antecedem essa expressão, ele fala: não sejais ansiosos por coisa alguma. Então depois ele enfatiza a expressão de se alegrar. Isso me deixa satisfeito e assim, me deixa regozijado, na verdade, porque Paulo, quando escreveu, irmãos, essa carta aos Filipenses, ele estava em Roma preso. E a condição que ele se encontrava não era uma condição de motivar a alegria, mas ele estava ciente, porque embora a perseguição estivesse ali, a alegria de Paulo era saber que mesmo ele estando preso, pessoas que estavam ali ao seu redor estavam sendo, como é que eu posso dizer assim, alcançados pela graça de Cristo, pelo louvor que ele prestava em meio àquela situação. E ele transmitiu aquela carta com alegria. Isso me deixa mais uma vez a seguinte expressão: quando eu estiver passando por dificuldade, eu nunca devo focar na minha dificuldade ou focar no meu problema, mas distrair que mesmo em meio ao problema,
Deus está comigo e está me concedendo a bênção de ter paz interior. E essa paz, irmãos, eu nunca devo deixar de ter. O próprio Deus nos disse, né? Cristo nos disse, deixo minha paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Por isso que ele fala assim, não se atemorize, então tenha paz. Essa paz é uma paz que nós tenhamos interiormente. Ao nosso redor, tudo está atribulado, tudo está acontecendo de forma desfavorável, mas a paz que excede todo o entendimento, eu não devo nunca perder de vista. Observe então aqui esse contexto de Paulo. Paulo escreve uma carta preso, escreve uma carta para pessoas, não só para um grupo, mas para uma cidadania inteira, que é a cidade de Filipos, era uma cidade romana, né? E há quem diga que Filipos, de fato, foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. Então, assim, olha como que foi que iniciou-se essa situação. No capítulo 16 do livro de Atos, né, o próprio Lucas descreve que Paulo esteve lá. Depois de cerca de 10 anos, ele escreve essa carta, preso em uma situação desfavorável, mas motivando a eles permanecerem na fé, a eles não ficarem desanimados. Como diz o hino de uma autora chamada Fanny Crosby, sempre alegre é o viver do bom cristão. Então, cristão que você é, que conhece a Cristo, que tem um relacionamento com Cristo, eu lhe digo, sejam alegres. A alegria é o segundo ou a segunda característica do fruto do Espírito Santo. A primeira é amor. Então, alegria, ânimo é algo que Deus nos pede, porque essa é a alegria que Ele nos dá. E eu apelo a você, em meio à adversidade, que você busque em Cristo a verdadeira alegria e que essa alegria não só inunde o seu ser, mas lhe traga a satisfação de que muito em breve estará você, eu e todos os nossos irmãos juntos com o nosso Salvador, se aqui, em meio às provas, continuarmos crendo continuamente, sendo fiel até a morte, para que a coroa da vida nos seja de fato confirmada e nos seja concedida. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos ter o verdadeiro fundamento do louvor, porque esse louvor é aquele que começou com Deus em nosso coração e iremos dar continuidade a esse louvor que Ele nos deu. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra a nós hoje. Obrigado por tantas palavras de ânimo e animação. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a sermos alegres, nos ajude a sermos pessoas felizes em Tua presença, mesmo em meio à adversidade, em meio aos infortúnios, que possamos extrair de dentro do nosso coração aquele louvor que o Senhor plantou em nossa vida. Nos dá o perdão dos pecados, Senhor, e nos dá força e sabedoria para saber nos dar em meio aos problemas que nós temos a cada momento, mas que tenhamos, Senhor, paz em Ti. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos com perdão dos pecados e em nome de Jesus. Amém. A alegria do Senhor, disse Neemias, é a nossa força. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite, fique com Deus.